Olá pessoal, uma das preocupações durante esse tempo que estamos vivendo é com relação ao ganho de peso durante essa quarentena. O fato de passarmos mais tempo em casa, acabamos comendo mais e a consequência a gente vê na balança, ou melhor, não vê na balança. A gordura certamente é motivo de preocupação. Já passou do tempo em que ser gordinho era sinal de prosperidade, que tudo ia bem. Agora, ser gordinho é sinônimo de enfermidade. Quando você vê alguém gordinho, logo vem aquelas recomendações, né? Cuidado com o colesterol, cuidado com o coração, e por aí vai. Além da sociedade médica, a classe da estética corporal também elegeu a gordura como a grande vilã do século. Então hoje tem de ter um corpo bem definido, sarado, esse é o padrão de beleza. Tem sido então motivo de preocupação a gordura física, mas com relação à gordura espiritual, será que a Bíblia trata esta questão? A Bíblia aborda a gordura espiritual? Eu quero ver alguns textos com os irmãos e refletir sobre aquilo que a palavra de Deus está dizendo nesses textos. O primeiro texto é Jeremias, capítulo 5, verso 28, que diz: engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos do maligno. Não defende a causa dos órfãos, para que se prospere, nem julga o direito dos necessitados. Esse texto está identificando pessoas religiosas, mas com a religiosidade fingida, sem temor, sem adoração a Deus. As suas atitudes são tão pecaminosas que mesmo aqueles que claramente rejeitam ao Senhor não se encontram tais atitudes. Ignoram completamente a palavra de Deus, apesar de se identificar como sendo povo de Deus. Essa passagem, então, fala de pessoas que estão em posição de destaque, em posição de fazer justiça, de usar de misericórdia, mas expressa um comportamento de desprezo pelo próximo. Os que não têm segurança, os necessitados, são, na verdade, objeto de prosperidade para essas pessoas. Elas não ligam para as suas causas. São apenas pessoas desprovidas de bens que não têm nada a oferecer para eles. Então, a gordura espiritual destes homens, destas pessoas aqui identificadas, os torna insensível ao próximo. O egoísmo pessoal, essa gordura, não permite que eles se preocupem com o próximo. Então, a gordura espiritual aqui é o desprezo pelo próximo. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, do verso 25 ao 37, ele conta uma história para um homem que se aproximou dele e perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então o Senhor Jesus perguntou a ele o que estava escrito na lei. Ele então declarou que estava escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus então diz: olha, faze isso e vocês então viverás. Ele então continua a conversa e faz a segunda pergunta: então, quem é o meu próximo? Jesus então conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi pego por salteadores. Esses salteadores, além de roubarem os seus bens, também causaram a ele muitos ferimentos. Esse homem ficou semi-morto à beira da estrada. Então, o Senhor Jesus disse que desceu lá um sacerdote, viu, passou de lado. Veio também um levita que também o viu, mas também passou de lado. Mas veio um samaritano que, vendo, se aproximou dele e sentiu aqueles ferimentos, como se ele foi lá, aplicou óleo e vinho nos ferimentos daquele homem, colocou aquele homem sobre o seu animal, levou com hospedaria, tratou desse homem e também, ao sair da hospedaria, além de pagar a sua conta, ele disse: olha, se precisar de mais alguma coisa no cuidado dele, na volta pagarei. E o Senhor Jesus então pergunta àquele homem: quem é o seu próximo? E a resposta foi: esse que cuidou do homem caído na estrada. O Senhor Jesus então diz: vai e procedes de igual modo. O objetivo do Senhor ao contar essa parábola era mostrar a natureza do verdadeiro amor, do amor fraternal, do amor que deve se ter pelo próximo. Esse amor que não foi encontrado nem no sacerdote nem no levita, que passou de largo, que não deu atenção àquele homem, que não sentiu,
desprezou aquele homem. Eles estavam, sim, com gordura espiritual. E essa gordura impediu com que eles vissem a necessidade daquele moribundo. A gordura espiritual desses homens os tornara insensível ao próximo. Não permitiu que eles se preocupassem com aquele homem. Eles foram incapazes de demonstrar um amor desinteressado por aquele homem. Ao contrário do que aconteceu com o samaritano. E é interessante observar que o samaritano era também desprezado pelos sacerdotes e levitas. Mas este homem não fez pergunta ao ferido, não pediu nada em troca. Ele foi lá, socorreu, compadeceu-se da causa do necessitado, manifestou bondade, manifestou amor. A compaixão do samaritano não se limitou a palavras, ela na verdade se transformou em ação. Foi lá e ajudou. A nossa compaixão pelo próximo não pode ser apenas com palavras, mas com atos. É esse tipo de comportamento que devemos imitar, o comportamento do samaritano. O Senhor diz, vai e procede de igual modo. Infelizmente, encontramos muitos sacerdotes e levitas dentro da igreja. A gordura espiritual tem sido observada. E como saber se não sou um deles? Eu devo olhar para as minhas atitudes, ver como eu tenho enxergado o meu próximo, qual tem sido as minhas atitudes com o meu próximo. Isso vai mostrar se estou precisando ou não fazer um regime com relação à minha espiritualidade. Um segundo texto que quero considerar é Deuteronômio 32, 15. Deuteronômio 32, 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nérdio e abandonou a Deus que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Nós temos aqui uma outra evidência da gordura espiritual. E aqui mostrada através da apostasia de Israel contra Deus. É de causar um certo espanto pensar como pessoas debaixo de tantas obrigações para com Deus, de dever, de gratidão, de interesse, pudessem tão depressa esquecer do Senhor. O orgulho, a prosperidade terrena, a insolência e outros abusos comuns fizeram com que o povo perdesse a retidão. E a gordura cresceu, engrossou, como diz o texto. E chegou ao ponto de que se Deus os reprovasse, ou pela sua providência, ou através dos seus profetas, eles davam coices, como um boi, eles com raiva perseguiam os profetas. Tudo porque eles tiveram um pensamento sobre si que dava a eles a entender que não precisavam mais de Deus. A gordura espiritual era achar que poderiam andar com suas próprias pernas. Esse pensamento sobre si fez com que eles desprezassem a Deus, as suas instruções, não quiseram mais saber das instruções divinas e ainda pior, começaram a dar suas próprias interpretações às palavras de Deus, aquilo que Deus então tinha determinado. Muitos têm, como diz o texto, dado coices em Deus, por achar que já podem andar sozinhos, por achar que já podem caminhar com suas próprias pernas. E tem se rebelado contra Deus, contra a sua palavra e contra os mensageiros do Senhor. E essas pessoas até vêm ao culto, até elas se dirigem para uma adoração, mas com uma visão diferente acerca da palavra de Deus. Ezequiel 33, do verso 30 ao verso 33, diz o seguinte: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro.
Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem. Porque ouve as tuas palavras, mas não pões por obra. Mas quando vier isto e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. O texto está identificando pessoas que vão para o culto, que até dizem que adoram a Deus, mas adoram a Deus com suas próprias ideias, debaixo dos seus próprios princípios, com suas próprias interpretações. E tem um culto totalmente fora do verdadeiro propósito. Eles até falam de Deus, até se dirigem ao culto, mas vão ao culto como uma terapia para curar males. Desejam ouvir as palavras, mas palavras que tragam conforto, como aquela música que nos faz relaxar. Eles não querem ouvir uma mensagem que vá de encontro com sua gordura. Um dia essas pessoas vão saber que a função do mensageiro do Senhor não é entretê-los, não é confortá-los, não é ser um orador carismático, não é ser um cantor com músicas suaves e agradáveis, mas um profeta que vem advertir acerca do pecado, um mensageiro de Deus para mostrar o pecado do homem. A gordura dessas ovelhas fazia com que eles achassem que não precisavam mais das instruções, das advertências da palavra de Deus, que podiam andar com suas próprias pernas, desprezando o que vem de Deus e até dando as suas próprias interpretações à palavra do Senhor, dando coices em Deus. Infelizmente, nós encontramos na igreja do Senhor esse tipo de gordura espiritual. E como saber se não são deles? Eu devo olhar para a minha conduta, eu devo considerar o meu comportamento e ver como eu aplico a palavra de Deus à minha vida. Como eu escuto e o resultado desse conhecimento adquirido em minha vida. Eu devo observar isso. Se não observarmos nas nossas ações a prática daquilo que temos aprendido do Senhor, é porque não consideramos, porque achamos então que a nossa maneira de viver, de agir é a correta. Isso é gordura espiritual. Mas quero considerar um terceiro e último texto que se encontra em Ezequiel 34, verso 16. Ezequiel 34, verso 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lo-eis com justiça. O Senhor começa o versículo afirmando que existem aquelas que estão perdidas. E essas que estão perdidas, Ele irá buscar, Ele vai trazer de volta, Ele vai trazer para a sua comunhão. Ele fala também daquelas que estão quebradas. Ele diz, olha, eu vou tratar dos seus ferimentos, eu vou ligar novamente, eu vou fortalecer. Mas existem as gordas, as fortes. A essa eu vou dar um tratamento adequado. Como será esse tratamento? Vamos ler um pouco à frente, no verso 20 ao verso 22 de Ezequiel 34. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que, com o lado e com os ombros, das empurrões e com os chifres, impele as fracas até as espalhadas fora, eu a livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. O Senhor está alertando com relação a isso, está dizendo, olha, eu vou julgar, eu vou aplicar, eu vou apacentá-la de maneira apropriada, usando a minha justiça. Aquelas ovelhas gordas que com o chifre está tirando o direito das outras. Aquelas ovelhas gordas que estão empurrando, que estão usando de sua força e assim prejudicando o crescimento das demais, assim não está permitindo que elas se alimentem, que elas se confortem, por isso que elas estão fracas. Essas ovelhas gordas que estão oprimindo as outras, eu vou tratar da maneira como elas merecem. Eu vou julgar cada uma delas. E esse julgar, esse apacentar, será com minha própria justiça. Aquela ovelha forte, que parece até uma ovelha boa, mas que na verdade é uma ovelha violenta,
truculenta, que ataca as demais ovelhas, que impede o alimento, que impede o fortalecimento das outras, eu vou cuidar delas. Como o autor de Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, está lá em Hebreus 10, 31. A gordura dessas ovelhas era evidenciada pelo seu comportamento, de não permitir o desenvolvimento das outras ovelhas, por estarem oprimindo, usando de violência e assim fazendo que as outras ovelhas não se fortalecessem. E no fato de ser gorda, não é sinônimo de ser boa ovelha. Essa gordura, na verdade, não é uma boa gordura, e o Senhor está dizendo, eu vou tratar, eu vou saber como vou apacentá-las, e vou apacentá-las com a minha justiça. A gordura espiritual, assim como a gordura física, tem de ser tratada. E da mesma forma como nós nos preocupamos em nos livrar da gordura física, também nós devemos nos preocupar com a gordura espiritual, para nos livrar dela, para não ser encontrada em nós tais comportamentos. Nós precisamos aprender a ser sensíveis com o próximo, com o nosso irmão, com as pessoas que estão à nossa volta. Não podemos desprezar as pessoas. Nós precisamos aprender que precisamos de Deus, das suas instruções, dos seus mandamentos, dos seus preceitos. Nós não podemos andar só, nós não sabemos o caminho certo. O caminho da retidão, só o Senhor pode nos conduzir. Nós precisamos aprender a saber o nosso espaço. Nós não podemos viver de tal forma a impedir que outros cresçam, que outros possam se fortalecer, se alimentar. Nós devemos saber os nossos limites, até onde devemos ir, até onde eu posso agir, para que eu não venha atrapalhar o crescimento do meu irmão. Que possamos evitar de todas as formas a gordura espiritual. Devemos nos empenhar na dieta da alma, como nos empenhamos na dieta do nosso corpo. Que nós não possamos ser contados como ovelhas gordas. Que Deus nos abençoe.